Bem-vindos ao podcast da Essentia em conjunto com a DCM Littler, e este podcast vai ser dedicado ao tema da lealdade. Nós temos vindo a implementar em algumas organizações o RGPC e RGPDI e têm-nos surgido bastantes dúvidas sobre o tema da lealdade. Convidamos e temos connosco o Dr. Tiago Sequeira Mozinho e vamos falar um bocadinho com ele sobre este tema que é fascinante. Dr. Tiago, desde já, bem-vindo e muito obrigada por ter aqui assim dado um bocadinho do seu tempo para estar connosco. E quero-lhe fazer uma pergunta introdutória sobre o que é então o dever de lealdade no contrato de trabalho. Ora, em primeiro lugar, muito obrigado, Tânia, muito obrigado pelo convite. A DCM agradece, como sempre, esta relação saudável que temos de colaborar nestes temas do RGPC e do RGPDI. Agradecer também a todos os profissionais da Essentia que estão aqui por trás e que estão a colaborar neste projeto. Em relação ao dever de lealdade, este é um tema inultrapassável. Já alguns autores norte-americanos têm falado que, no âmbito das denúncias do whistleblowing, os norte-americanos já estão muito avançados neste tema, referem que os trabalhadores são os gatekeepers, portanto, são uma das primeiras linhas de defesa da proteção da informação. E, portanto, o tema da denúncia e das divulgações convoca sempre o tema da transmissão de informação, da divulgação de informação e até que ponto esta informação pode ou não ser transmitida. E, portanto, quando se diz informação, fala-se de conhecimentos, experiências, dados, podem ser dados pessoais, podem ser dados de empresa. Em relação à lealdade, porque é que é tão importante? A lealdade é um elemento natural do contrato de trabalho. É um elemento natural porque, isto é, as partes não necessitam de dispor sobre o dever de lealdade, ele existe sempre, mesmo por imposição legal. Isto tem uma racionalidade económica subjacente também porque, no fundo, o que os legisladores europeus prevêem quando têm o dever de lealdade é de que o empregador à partida ou a empresa não necessita de negociar este aspecto. Portanto, se alguém trabalha para uma empresa, terá de não concorrer com ela, terá de guardar sigilo sobre as informações. É de facto até uma obrigação do próprio trabalhador, não é? Guardar lealdade. Sim. Sem prejuízo, é verdade que as partes podem sempre negociar e reforçar a lealdade. Existem autores que falam no estímulo ao cumprimento, isto é verdade que a lei já prevê a obrigação de lealdade, mas reafirmar essa lealdade garante a quem pague, por exemplo, prémios de retenção, porque a pessoa fica mais um ano na empresa e, portanto, acaba por pagar o reforço de lealdade para a pessoa permanecer e para recordar sempre o cumprimento. E também os pactos de não concorrência. Os pactos de não concorrência em especial, para precisamente quando a pessoa sai, não fazer uso dessas informações, isto é, não aceder a essas informações, não utilizar e não revelar, por exemplo, à concorrência. Em particular aos trabalhadores, porque os trabalhadores estão dentro de uma organização que é de outra e, portanto, têm uma posição privilegiada. É verdade que eles são a primeira linha de defesa, mas visto de uma ótica diferente, para um trabalhador que acaba de sair de uma organização e vai para uma outra organização, o novo empregador vai sempre esperar que o trabalhador venha com novas competências, venha com o melhor de si mesmo. Com o know-how também já adquirido. E diga-me uma coisa, quando estamos a falar de uma relação de confiança, porque a relação de trabalho é uma relação de confiança, é expectável que o colaborador possa dizer alguma coisa que se passe de errado dentro daquela organização? Não está aqui a quebrar um bocadinho esta confiança? Essa é uma dúvida muito pertinente, até porque tem sido cada vez mais debatido se os contratos de trabalho são, na verdade, verdadeiros contratos que suponham uma especial confiança. Os profissionais do direito normalmente falam aqui a propósito de um caráter intuito persona, isto é, que pressupõe uma especial fidúcia. As relações de trabalho estão cada vez mais industrializadas e, portanto, os trabalhadores são cada vez mais um dado indiferenciado, os trabalhadores são cada vez mais facilmente substituíveis. No caso dos trabalhadores que carreguem consigo informações privilegiadas, informações muito sensíveis, esta noção inverte-se e torna-se precisamente o contrário. As pessoas tornam-se cada vez mais difíceis de serem substituídas e depois é a velha questão de saber até que ponto o trabalhador carrega consigo sempre a informação ou não. Até com as novas tecnologias é muito fácil proceder com cópia e extração de ficheiros, de dados, de bases de dados por inteiro e o empregador nunca chega a ter conhecimento destas situações. E, portanto, sim, em relação a certas categorias profissionais, dependendo também da posição que o trabalhador assume na hierarquia da empresa, podemos atender aqui a uma relação de especial confiança e, em particular, no setor das novas tecnologias, onde, por exemplo, um informático, à partida terá
em abstrato, terá acesso a todas as informações da empresa. Certo, depois também vai depender um bocadinho do tipo de acesso que aquele trabalhador terá dentro da organização. Diga-me uma coisa, acha então que esses trabalhadores que têm um nível diferenciado de acessos têm aqui assim uma componente de lealdade ainda mais vincada no seu dever, nos seus deveres enquanto trabalhador? Certo. Isso, mais uma vez, tem que ver com o tipo de trabalhador. Há autores que falam aqui dos Key Employees, os trabalhadores-chave. Quanto mais perto deste estatuto de trabalhador-chave estiver, à partida, maior a exigência para com o padrão de diligência, de zelo, cuidado, lealdade. Sobretudo na lealdade se for interpretada como um dever de não frustrar objetivos do empregador. E entre objetivos, os objetivos empresariais. Então aí, se calhar, entramos aqui assim, num tema que faz sentido nós esmiuçarmos um bocadinho. Certo. Porque há dois tipos de lealdade, não é? Nós temos a lealdade objetiva e a lealdade subjetiva. O Tiago, podia-nos concretizar um bocadinho melhor? O Código de Trabalho, por acaso, elucida-nos bem desta situação, porque o legislador teve algum cuidado em dar alguns exemplos de umas valências do dever de lealdade, nomeadamente a lealdade em sentido objetivo para a não concorrência e também para o sigilo, porque são as principais manifestações de lealdade. No entanto, tem-se entendido, e os nossos tribunais também têm entendido desta forma, que o dever de lealdade pode ainda ser entendido como um sentido mais objetivo, da não frustração dos interesses do empregador, interesses designadamente os comerciais, mas também interesses pessoais do próprio empregador. Tanto que tem-se falado muito numa lealdade em sentido ético-jurídico, isto é, a lealdade que pode ser pura e simplesmente determinada pelo empregador. O empregador diz, esta conduta é proibida e pode estabelecer isto por regulamento interno da empresa, por uma instrução, por uma circular ou simplesmente por uma ordem dada... Normativo interno. Exato, ao trabalhador. Convém concretizar então, se houver alguma coisa que seja proibida na organização, que seja vista com maus olhos, estar realmente sedimentada através de um código, de uma instrução de trabalho, de uma política interna. Certo. Parte da lealdade específica ou subjetiva, também é que assim o dever de sigilo profissional. Esse é um dos principais, se não o coração da lealdade. Isto porque há um velho ditado latim, eu não consigo pronunciar o latim, mas diz-nos algo desta forma, que é: quando emitida a palavra voa como o vento. E a ideia é esta, as informações, uma vez emitidas, uma vez que circulam no mercado, em especial neste mercado altamente tecnológico, não é? E nós pomos alguma coisa online e foi-se. Portanto, esse ditado do latim, que era próprio dos romanos, conseguimos replicar hoje vezes 100. Portanto, será, por certo, a obrigação de lealdade-chave, o sigilo. Então, quando um potencial denunciante vai, por exemplo, aqui assim se calhar não falamos tanto de canais de denúncia internos, mas se calhar sim, podemos abordar por esse ponto. Se eu, enquanto denunciante, fizer uma denúncia, por exemplo, de um administrador da minha empresa, de um elemento da direção, eu estou a quebrar este dever de sigilo internamente. Poderá ser entendido dessa forma. Lá está, mais uma vez vamos ter que analisar a posição em que o trabalhador se encontra, saber se o trabalhador podia aceder àquela informação, podia ou não. Se a pessoa não podia aceder e acedeu àquela informação, digamos por mera curiosidade, pode estar a infringir a lealdade, nomeadamente a lealdade em sentido ético-jurídico, em que o empregador disse: estas informações não são para ser acedidas. No entanto, é verdade que agora, com esta nova lei, em particular da lei da proteção dos denunciantes, atendendo ao âmbito objetivo, atendendo à categoria de denúncias, poderá ser uma situação que pode excluir a ilicitude desse ato. Lá está, excluir a ilicitude porque o ato à partida em si não pode ser praticado, é praticado, mas podemos encontrar aqui condições de exclusão de ilicitude, nomeadamente para efeitos de proteção do denunciante. Então, e se o denunciante escolher denunciar externamente, vai diretamente para denunciar a uma autoridade de controlo? Estamos também aqui a quebrar este dever de lealdade, esta lealdade subjetiva? Em relação a esse tema, temos que analisar a diretiva e também a lei que transpõe a diretiva, que trata-se de uma transposição automática e quase crítica da referida diretiva da proteção dos denunciantes,
A lógica que subjaz a esta situação é de que os problemas são para ser resolvidos internamente, portanto, não existe propriamente um poder de escolha do trabalhador, se faz a denúncia interna ou se faz uma denúncia externa. Teremos sim que analisar, step by step, se o tema que é subjacente à denúncia é passível de denúncia interna, e sim é de se realizar, ou se permite logo a denúncia per saltum para a denúncia externa, isto é, a uma autoridade. Sim, sim. E a lei, nesse caso, acaba por ser detalhada e até excessivamente detalhada em relação a este tipo de situações. E, portanto, nesses casos, se for proibido este salto, se for proibido, podemos ter aqui uma violação do dever de lealdade. E eu vou aqui, assim, puxar outro tema de que já falámos, que é os denunciantes escolhem fazer uma, entre aspas, divulgação pública através de Facebook ou de Instagram ou de seja o que for. Sim, haverá uma quebra de lealdade? Mais uma vez, trata-se de olhar ao tal esquema de escadinho ou de step by step entre as condições em que podem ser realizadas a denúncia interna, que é a denúncia preferencial, isto é, admitindo que trata-se de um tema que é passível de ser integrado como denúncia, não sendo viável, sim, para proceder com a denúncia externa e a denúncia de limite, ou whistleblowing de limite, que é a divulgação pública, isto é, redes sociais, comunicação social, aí sim, quando tudo o resto falha. Esta situação está muito ligada ao jornalismo de investigação, pronto, porque toca diretamente num dos temas da denúncia pública, que é da comunicação social, mas, no entanto, poderá não ser. Um trabalhador, lá está, internamente, pode proceder desde logo a uma denúncia pública reunidas estas condições. Sim. Isto é, vou dar um exemplo, os casos em que uma autoridade, imaginemos, vou dar este exemplo, não é para ser seguido como um caso verídico, porque é totalmente tirado da cartola. O caso de colaboração ou de conluio entre uma empresa e uma autoridade pública, e que o trabalhador tem conhecimento desta situação, à partida poderá saltar... Se tiver um elevado receio, por exemplo, que vá ser vítima de represálias... Exato. Ou mesmo tendo lançado já internamente e externamente a denúncia, se não houver o respeito pelos prazos, não é? Se tudo falhar, e quando digo tudo, é admitindo que a denúncia interna foi realizada nas condições em que a lei assim o permite e exige, a denúncia externa do mesmo modo, se tudo falhar, se o trabalhador não foi ouvido pelo seu empregador, não foi ouvido por uma autoridade externa, não tem outro caminho senão a divulgação aí pública. Não haverá... No nosso entendimento, que creio que será semelhante, então qualquer quebra ao dever de lealdade. Então, aproveito para lhe lançar a minha próxima pergunta. Jurisprudencialmente, o que é que os tribunais têm entendido até ao momento de trabalhadores que lançam denúncias sobre a entidade patronal? Nós já temos algumas decisões, salvo erro são 4 ou 5. Não sei precisar de cabeça. Sei que, quando estive a realizar a minha tese de mestrado, consegui encontrar umas quantas decisões. No entanto, são todas anteriores à diretiva e à própria lei. No entanto, existe um traço comum em relação a estas decisões, que são depois dos anos 2000, até 2012, encontramos algumas referências e existe um traço comum. O traço comum é precisamente o dever de lealdade e a ideia de que a lealdade do trabalhador impõe uma ponderação prévia do trabalhador a saber se aqueles factos que estão a ser denunciados não devem ser resolvidos primeiramente com o empregador antes de ser lançado um alerta para o público. Quando digo para o público, uma autoridade, mas também para a comunicação social. Portanto, as decisões que nós temos não levam em conta, é verdade que não levam em conta a diretiva, nem a transposição de lei, mas levam já em conta o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Portanto, a jurisprudência do TED, que desde sensivelmente 2008 para a frente tem sido concretizada. Certo, temos já pelo menos 2 casos, literalmente, sobre Portugal. Se bem que o empregador faça esta ponderação e depois ela seja refletida também no juiz nacional que vai julgar a causa, até ao momento, como é que os nossos juízes têm entendido esta situação? Se é vulgar ou não o trabalhador ter sido acusado, por exemplo, de algum crime ou que o despedimento era, por exemplo, por justa causa? É uma dúvida complexa isto. Porquê? Porque o juiz nacional está também vinculado às diretrizes europeias e também àqueles que tem sido o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Mas se afunilarmos bem a articulação das várias fontes e até dos vários juízos, porque o juiz nacional vai ter que também decidir em conformidade, lá está, com estes entendimentos, vamos verificar que até nos próprios considerandos da diretiva encontramos referências à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A diretiva não é inteiramente igual, mas remete nos considerandos para estas construções e eu, na minha consideração, isto o futuro nos dirá, creio que será um tratamento cada vez mais uniforme e que, portanto, o juiz nacional vai acolher alguns dos contributos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e também da diretiva, afunilando a uma caracterização cada vez mais uniforme. Com isto, eu creio que não se vai isentar a responsabilidade criminal quando houver lugar, nomeadamente por violação do segredo nos termos do Código Penal. Não, mas pelo menos haverá a consideração ou haverá a obrigatoriedade de ponderar a exclusão de ilicitude. Exclusão de ilicitude por tais condutas. E depois vamos ter que fazer ponderações, várias ponderações, nomeadamente ponderações de proporcionalidade. No caso do segredo, se era necessário, se era razoável ao trabalhador trazer aquelas informações, conhecimentos ou experiências para que a denúncia fosse efetiva, fosse efetuada e tivesse a efetividade que o legislador pretendia, vai depender de muitas ponderações, mas diria que sim, que seria sempre um dado a ponderar. Mas estamos a falar no caminho futuro. Se bem que, creio que não me engano, a minha tese de mestrado também foi sobre o tema e eu vi bastantes decisões de Tribunal da Relação e até que chegaram ao Supremo, em que o trabalhador era considerado que tinha ocorrido um despedimento por justa causa, por ter havido ali assim, uma quebra deste dever de lealdade. E na altura, e eu já com os conhecimentos da diretiva, achei muito estranho 3 juízes a decidirem assim, e eram... Algumas vezes via-se ali assim, um entendimento sim, diferente da parte de dos juízes, dos desembargadores, mas realmente havia uma tendência muito grande a considerar-se que tinha havido uma quebra de lealdade só por haver um reporte a entidades externas de alguma coisa que estava a acontecer mal na organização. Tem uma razão de ser, porque os juízes estão vinculados à lei e ao direito. E o nosso Código de Trabalho é particularmente, o Código de Trabalho, mas também a legislação avulsa e toda a legislação que regula as atividades profissionais, se considerarmos todas as profissões que são reguladas, e no meu caso, por exemplo, no caso da Ordem dos Advogados, eu só encontrei 2 situações onde o sigilo profissional não existe. Tinha que ver com os tradutores e os intérpretes. E, portanto, são as únicas situações onde não existia o dever de sigilo profissional. Portanto, sigilo avulso em torno das várias profissões médicos, portanto, sigilo médico, sigilo estatístico, sigilo do advogado, sigilo dos representantes dos trabalhadores, que consta do Código de Trabalho, e depois o sigilo profissional geral do Código de Trabalho. O legislador é particularmente sensível ao sigilo. Até agora, com a agenda do trabalho digno, houve uma alteração, eu vou dizer de cabeça, mas eu creio que é o 129, o artigo 129, número 1, a linha K, que fala-nos até da exclusividade, em que suscitou algumas dúvidas se os acordos de exclusividade são proibidos. A norma refere-se às condutas unilaterais, mas uma das exceções em que o empregador pode impor a exclusividade é precisamente a do sigilo profissional. Porquê? Porque, do foro do nosso legislador, o sigilo é um aspecto totalmente importante, particularmente para a lealdade. Certo. E vem dizer precisamente, ao contrário, no tal preceito, que pode ser unilateralmente imposta a exclusividade nos casos em que seja necessário ressalvar o sigilo profissional. Mas agora, então parece que estamos aqui perante 2 situações diferentes, não é? Contraditórias. De um lado, temos de preservar este sigilo é muito importante, ele pode ser realmente a base de toda a organização, um know-how diferente, uma forma diferente de fazer as coisas, mesmo toda a documentação da organização, e por outro lado estamos a dizer, agora vocês precisam de reportar tudo aquilo que possa estar de mal dentro da vossa organização, o que irá compreender, certamente, ali assim, informação confidencial ou até mesmo secreta. Então eu quero perguntar, nós estamos perante um novo paradigma de lealdade? Eu creio que sim, e as alterações legislativas, não obstante ter por objetivo a proteção do denunciante, e aqui vou utilizar o caso do trabalhador denunciante, ao mesmo tempo visa também responsabilizar e conferir maior responsabilidade a estes profissionais que venham a realizar as denúncias. E isto também prende-se com o desenvolvimento da tecnologia,
Vou dar o exemplo das tecnologias deepfake, que cada vez mais torna-se mais fácil adulterar textos, adulterar vídeos, imagens. Portanto, é muito fácil fazer com que o trabalhador ou qualquer pessoa em geral seja induzida a erro. E isto pode-se refletir também no caso das denúncias e, particularmente, quando vamos fazer denúncias e transmitir informações que são comercialmente sensíveis, como o caso dos segredos de negócio. Apoia a ideia, isto é de um senhor muito conhecido no campo da ética, e eu vou dizer mal o nome dele, eu peço desde já desculpas, que é Vander Kerkhove. Ele apoia um modelo de lealdade racional, em que o trabalhador deverá ser leal e deverá guardar toda a lealdade, mas não às suas chefias hierárquicas, não à direção da organização, mas sim à organização pessoa artificial, não é? Pessoa coletiva, uma entidade criada pela sociedade, e é aí que essa pessoa não natural é que deverá ser o receptáculo da lealdade. Então, quando o trabalhador denuncia, mesmo que esteja a denunciar chefias hierárquicas ou altos cargos da organização, é uma mostra de lealdade para com a organização. É porque entende que está ali alguma coisa mal, alguma coisa que precisa de ser corrigida e que não pode continuar assim em prol do bem da própria organização. Concorda? Em relação a essa situação, só uns pontos prévios. É verdade que a lealdade do trabalhador está voltada para o empregador e, portanto, à partida, deixa-nos ir aqui uma pista de que seria o empregador pessoa coletiva ou pessoa singular. Os empregadores também podem ser pessoas singulares. No entanto, as relações dos trabalhadores também têm que ser entendidas do ponto de vista horizontal, isto é, entre colegas e mesmo na vertical, entre superiores hierárquicos. Portanto, a nossa lei civil também nos diz que devemos sempre agir de boa fé, mesmo para com o próximo. Isto não necessita de haver uma relação de trabalho, não necessitamos ser colegas de trabalho. E estas pessoas que vão ser reportadas, no caso da... Não podemos esquecer que estas pessoas que vão ser reportadas, como o caso dos superiores hierárquicos, também possuem direitos, nomeadamente o bom nome, não serem ofendidos quanto ao seu crédito, e, portanto, são deveres que o trabalhador também deve respeitar. Portanto, quando falamos de lealdade, em bom rigor falamos de lealdade numa perspectiva dimensional, para com os colegas de trabalho, mas também para com o empregador. Mas se, por exemplo, o meu superior hierárquico estiver a fazer algo contra a organização, o meu dever de lealdade para com a organização deverá superar sempre o meu dever de lealdade para com o meu superior hierárquico, por muito que ele seja bastante desenvolvido. Pode acontecer, eventualmente, existirem ordens e instruções contraditórias pelo empregador a duas pessoas diferentes. E aí, nesse caso, o risco corre por conta de quem emitiu essas ordenações e, portanto, nesse caso, seria de prevalecer a dos colegas de trabalho, neste caso. Sobre o objeto de lealdade, temos já uma imposição legal, vem do Código de Trabalho. Eu pergunto se há aqui mais alguma coisa que entre à colação quando falamos entre lealdade e denúncias. Será que há algum texto normativo em que possamos basear um entendimento mais concreto? Sobre o dever de lealdade, é verdade que o regime para a proteção dos denunciantes vem, no fundo, incentivar a que a proteção do interesse público, mas também a reposição e a afirmação da legalidade, incentive os trabalhadores a fazer esta comunicação, este reporte. No entanto, o dever de lealdade prescreve não só determinadas atuações positivas, isto é, o trabalhador deve agir, pode impor também comportamentos negativos, não deve agir ou deve tolerar determinado facto. Em relação às denúncias, e eu peço desculpa se compreendi bem a questão, cumpre sempre analisar se aquilo que é a informação que o trabalhador vai denunciar compreende-se ou não no texto legal. E, portanto, esta tem sido uma questão frequente, certos ilícitos menores, nomeadamente ilícitos laborais, por exemplo, a qualificação errada de um contrato de trabalho, pode ou não ser objeto de denúncia. É um tema que tem sido debatido. É verdade que os domínios laborais constam de um considerando e não constam efetivamente da diretiva. Mas depois, se calhar, também podemos ali assim chamar o considerando da diretiva à nossa lei, visto que é o âmbito mínimo. Certo. E é verdade que as diretivas não nascem de um vácuo, têm todo um enquadramento e há quem entenda até, e pelo menos no escritório, sei que tem defensores desta tese de que os considerandos são também elementos normativos e que podem também valer por si. E eu confesso, eu também defendi isso na minha tese, não só por ser laboralista, mas também por esse sentido.
e que o legislador seria altamente contraditório ao proteger, por exemplo, o bem-estar animal, mas não proteger, por exemplo, o bem-estar dos trabalhadores. Seria uma incoerência. É que assim, quando estamos a falar do objeto de lealdade e também de limites a esta lealdade, a este dever de lealdade, eu tenho de chamar aqui assim à colação um tema se calhar um bocadinho controverso, que é a aquisição da prova. Valerá a prova, por exemplo, que é adquirida violando este dever de lealdade, como o Dr. Tiago tinha há pouco dito, ele estar, entre aspas, a rombar cacifos ou a fazer de hacker ético e andar ali assim dentro da rede da minha organização à procura? Temos que compreender um ponto prévio, que trata-se de uma legislação que provém da União Europeia e que a União Europeia não visa proteger determinadas matérias e arrumando-a em gavetas, não. Trata-se de uma perspectiva dinâmica e, portanto, quando a Diretiva Europeia nos vem dizer é possível efetuar denúncias, isto não pressupõe que tenhamos trabalhadores tenhamos detetives no contexto de trabalho, nem que tenhamos a situação dos hackers. E que se estimule aqui ou que se promova uma idealização da prova ilícita. Ela continuará a ser ilícita e por isso proibida. No entanto, há aqui alguns considerandos que podemos apontar para temperar esta ideia, próprios da União Europeia, que é o princípio da efetividade. E o princípio da efetividade vem-nos dizer que certa prova a ser realizada poderá ser tolerada, nomeadamente para fazer demonstração de infrações do direito da União Europeia. E isto obedece a alguns juízos de ponderação, de proporcionalidade, mas em última análise, ou pelo menos do ponto de vista abstrato, a prova ilícita não seria abrangida pela diretiva e, portanto, o caso dos hackers não seria admitido para efeitos denunciantes. Eu vou-lhe fazer uma pergunta na seção de termos alguém que acede à prova é ilícita e é manipulada. Estamos perante uma nítida e clara quebra do dever de lealdade. E para lá da quebra de lealdade podemos também ter um processo de crime, ou podemos tratar aqui de factos com dignidade jurídico-penal. Não estamos, portanto, perante uma pessoa, entre aspas, denunciante, porque aqui nem será um denunciante. Não. Se tiver feito uma, entre aspas, denúncia, uma comunicação ao canal interno, no sentido de desapurar e começar uma investigação, estaríamos aqui, se a empresa reagisse contra este trabalhador que manipulou prova, fez acusações sérias, seria uma retaliação se a empresa reagisse contra este trabalhador, se fosse instaurado um procedimento disciplinar? Eu diria que não. É verdade que temos um regime de presunção de retaliação para facilitar a atividade dos denunciantes, no entanto, não se trata de uma presunção absoluta. É possível de ser elidida e poderá ser elidida, nomeadamente com essa demonstração, com a realização de inquéritos prévios, procedimento prévio de inquérito, a realização do procedimento disciplinar e se apurar que efetivamente houve manipulação da prova e que podem até estar em causa factos com dignidade jurídico-penal, não existe proteção, nem existe exclusão da ilicitude. Pelo contrário, existe responsabilização, até a nossa lei e mesmo a diretiva tem também preceitos próprios para a responsabilização do falso denunciante ou do denunciante que fabricou a prova, nesta hipótese, de má fé. Se for, por exemplo, um denunciante em proveito próprio, se eu denunciar o meu superior hierárquico só porque eu estou em linha de sucessão, estaremos aqui perante um caso de seja sancionável ou eu vou estar protegida contra retaliações? Eu acho que neste caso a pergunta é uma pergunta legítima e tem que ver com aquilo que têm sido os entendimentos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e aquilo que acabou por ser a diretiva e a nossa transposição. Em bom rigor, a nossa lei não prevê que a pessoa tenha que ter boas intenções. No entanto, mais uma vez, a nossa lei geral, e formos às origens do direito civil, impõe-nos que tenhamos que agir sempre de boa fé. Não é? Este é um pressuposto prévio. É verdade que se tem dito que a lei não prevê que exista uma boa vontade por parte do trabalhador e que este seja isento de aproveitamento próprio. No entanto, temos algumas diretrizes próprias do direito civil. Mas a minha proposta para esse tipo de situações seria de abordar ao contrário e saber se a pessoa está ou não coberta
por condições objetivas que lhe permitam aceder a este estatuto de denunciante. Nós começámos aqui assim um bocadinho ao contrário, a ver quem é que poderia, entre aspas, ser alvo de retaliação. A verdade é que todo denunciante de boa fé, com o tal fundamento sério na veracidade dos factos que está a denunciar, ele está protegido contra retaliações, segundo a transposição da Diretiva Lei 93, não é? E até porque há uma coisa que é muito difícil de se demonstrar, que são os estados subjetivos. Isto é, eu posso ter na minha cabeça que quero prejudicar alguém porque quero assumir aquele cargo e, objetivamente, aquela pessoa pode ter praticado uma infração e eu vou beneficiar daquilo, mas os estados subjetivos são, em si, muito difíceis também de provar, a menos que tenhamos prova direta, documental, por exemplo, troca de e-mails a dizer, e há alguns casos conhecidos, até que passaram nas notícias, onde as pessoas dizem algo como vou tramar X indivíduo, e aí poderá-se demonstrar, efetivamente, alguma má-fé, dependendo do contexto, como é óbvio, mas eu diria que, em regra, será sempre muito difícil provar estados subjetivos, estados de alma, aquilo que é o nosso pensamento. Dr. Tiago, eu ia lhe perguntar agora, os denunciantes de boa fé, eles, e com o tal fundamento sério na veracidade dos factos, eles têm aqui assim o direito à proteção legal. O que é que acontece se eles sofrerem, por exemplo, retaliações indiretas? O caso das retaliações indiretas mais uma vez, trata-se de uma situação também de prova que é difícil de realizar. Eu lembro-me de um caso, não lembro qual foi o autor que falou neste caso, mas que a situação da retaliação indireta, no caso que este autor que eu queria referir, mas não me recordo o nome, tinha que ver com a atribuição de prémios a equipas. E, portanto, como o trabalhador estava diluído numa equipa e como a atribuição dos prémios dependia da performance da equipa, ele acabou por sabotar a própria equipa e as pessoas acabaram por não receber o prémio. E lá está, nós podemos ter, é verdade que podemos ter retaliações disciplinares diretas, a promoção de um procedimento disciplinar a um trabalhador que denunciou determinada informação, mas podemos também ter retaliações económicas, esta era de índole económica, mas mais uma vez eu diria que isto são casos também muito subsidiários e dificilmente também é realizável ao nível de prova. Tratando-se de retaliações indiretas, o colaborador, o trabalhador, terá direito à proteção legal. Sim. Será então, aquilo que estava a dizer, é que é uma questão de prova e uma questão também de investigação. Na sua opinião, ele deve reportar isto através do próprio canal de denúncia ou isto deverá seguir aqui assim um mecanismo paralelo? Depende, eu diria que depende sempre de quem aplicou esta medida de retaliação ou quem praticou o ato vexatório ou esta estratégia, uma determinada estratégia de mobbing, depende muito da pessoa que promoveu este tipo de atuação. E pode ser uma pessoa que tenha competência para tal, pode ser uma pessoa que não tenha, e pode ou não vincular o empregador nesta medida. Há canais de denúncia que filtram precisamente as pessoas que estão contaminadas pela denúncia. Eu diria que se existe esta possibilidade de filtragem e garantir que a pessoa não vai sofrer mais represálias em função daquela situação, eu diria que seria ainda possível promover a denúncia interna para reportar a situação. E investigar diretamente. Estes casos precisam de ser investigados até porque estão associados a coimas bastante elevadas, de acordo com o RGPDI. Dr. Tiago, eu agora gostava de pegar aqui assim num tema que é um tema que é algo difícil, que é o anonimato. A nossa lei dita que ao denunciante deve ser dada a prerrogativa de ele poder denunciar anonimamente, exatamente por causa também do medo de represálias. Algumas situações em que o anonimato poderá abrir o campo para denúncias que não cumpram aqui assim os requisitos de legalidade, não é? Isto poderá ser um problema para as organizações. Pode ser. O anonimato, para já o anonimato não se trata de uma obrigação legal. O legislador parece deixar nas empresas a possibilidade de instituir ou não o anonimato. Da minha experiência, eu acho que o anonimato não deve ser diabolizado, pelo menos naquela ideia de, a partir de agora, como é anonimato, vão chover denúncias infundadas, denúncias incompletas. Eu creio que não. Nós temos alguma espécie, ou
às denúncias e mesmo à questão do anonimato. Eu lembro-me quando cresci, quando estava na escola primária, eu lembro do meu pai me dizer várias vezes: não sejas o queixinhas. E nós temos um pouco esta experiência cultural, não só pelo nosso passado histórico recente, em relação à situação da PIDE, mas quem diz Portugal diz também Espanha, diz também a Alemanha, tanto que a Alemanha ainda hoje não conseguiu chegar a um consenso sobre uma lei própria para o whistleblowing. Mas a questão do anonimato pode ser perspectivada de duas formas. Ora, eu não instituo a regra do anonimato e não tenho denúncias, e pode dar uma falsa ideia de segurança ao empregador, dizer: eu não tenho denúncias. Mas isto pode ser péssimo, porque a organização por dentro pode estar podre, por assim dizer, não é? Porque existem várias situações que não estão a ser reportadas porque não existe um anonimato, mas ao mesmo tempo... Não há confiança no sistema. Pode não haver confiança no sistema por essa situação, porque as pessoas têm que chegar à frente, têm que mostrar, têm que se identificar, e há sempre o problema desta tripartição, que é as pessoas que podem ser favorecidas, as pessoas que podem ser desfavorecidas, e depois a grande categoria das pessoas que não querem ter nada a ver com a promoção de procedimentos disciplinares, não querem ser incomodadas, até podem ver a infração, mas preferem ignorar. Pode ser com elas, pode ser com terceiros, mas preferem ignorar, não quer problemas. E o anonimato pode evitar esta tríade de problemas. E, portanto, pode, em função, depende, claro, da estrutura, do empregador, do dimensionamento da empresa, quantas pessoas são, o anonimato poderá ser bastante útil. Já conversámos sobre isto anteriormente. Eu tenho tenho uma opinião doutrinária dissidente do Dr. Tiago aqui. Eu creio que será o denunciante ou o potencial denunciante que terá a prerrogativa de escolher se denuncia confidencialmente ou anonimamente. Mas eu queria perguntar ao Dr. Tiago, quando acontecem situações de uma falsa denúncia e a denúncia é anónima, o que é que podemos fazer, ou se a única coisa que podemos fazer é prevenir, de que forma é que poderemos prevenir? Grande parte do trabalho feito em compliance é preventivo e, portanto, quando se fala de due diligence, estamos sempre a pensar em atuações empresariais, mas a própria cultura da empresa também deve ser sujeita a uma due diligence e, portanto, a boa construção de um canal de denúncias interno e um canal de denúncias internos bastante sólido pode evitar estas situações. Promoção de formação profissional, promoção de formação no domínio da ética, poderá também ser muito importante para educar, culturalizar e formar as pessoas. No entanto, existem alguns instrumentos, podemos encontrar no Código de Trabalho, aqui vou falar da dinâmica laboral, que podem ser também importantes, nomeadamente o procedimento prévio de inquérito, que permite averiguar precisamente o quem, o onde, o como, o quando e breves circunstâncias das infrações disciplinares, o procedimento disciplinar. Mas também temos outros instrumentos que permitem também fazer chegar informação aos trabalhadores, como o poder regulamentar, emitir regulamentos, elaborar códigos, o onboarding, poderá ser aspectos também muito importantes para tentar preventivamente fazer com que o canal de denúncias seja um instrumento, sobretudo, sério e sujeito sempre a uma ideia de responsabilidade e de prestação de contas. Muito bom, muito obrigada, Dr. Tiago. Sigo exatamente a mesma opinião aí. Eu creio que aqui assim não há, até porque nós não podemos incorrer na quebra do anonimato, nós não podemos ir às nossas firewalls internas ver quem é que acedeu ao canal de denúncia naquela altura, é proibido por lei, e será realmente um caminho de integridade, não só da própria organização, mas incutir isso também aos trabalhadores. E vou aproveitar para fechar com este tema, Dr. Tiago, qual acredita ser o caminho das organizações portuguesas rumo à compliance legislativa? Acredita que, neste momento, temos o RGPDI, temos a obrigação de implementação de canais de denúncia, temos o RGPC, o Decreto-Lei 109/E de 2021, crê que, se implementarmos estas duas leis, devemos implementá-las pelo mínimo e estamos bem, devemos levar a coisa mais a sério e implementar realmente os requisitos todos da lei, pensar nas duas leis, não é? Neste momento temos aqui assim duas leis que não podemos implementar uma sem implementar a outra. O que é que o Dr. Tiago acha?
Eu faço desde já o meu voto em conflito de interesse, eu diria que tem que seguir sempre a legalidade, portanto, pelo menos o mínimo legal tem que estar cumprido, portanto, os meus deveres deontológicos mandatam-me a esta feitura. Mas totalmente de acordo, até porque parece-me que o RGPC trata-se de não vou dizer uma filha do RGPDI, mas está intimamente conectado com o RGPDI e existem referências expressas entre uma e outra lei. No entanto, eu acho que o tema do compliance, pelo menos para o futuro, vai ganhar cada vez mais peso. Hoje falamos do compliance da corrupção, falamos do compliance da proteção dos denunciantes, mas cada vez mais se vai falando do compliance da igualdade laboral, o caso do regime de cotas por trabalhadores portadores de deficiências ou de incapacidades, também da representação nos cargos de administração no setor empresarial do Estado, das empresas cotadas em bolsa. Portanto, cada vez mais vamos falando das leis de compliance. Podemos falar também de compliance de proteção de dados, tem-se vindo a falar, ligado com todos estes domínios, porque mais uma vez falamos de transmissão de informação. Também a cibersegurança. A cibersegurança também permite chegar a outro que é o compliance da proteção de propriedade intelectual. Portanto, o compliance está a tornar-se cada vez mais uma disciplina, um ramo de caráter multidisciplinar, com várias disciplinas e, portanto, deve ser encarado com muita seriedade para a frente. E cada vez mais. Então ainda temos algum caminho para fazer. Nós estaremos bem se implementarmos aqui assim um mínimo destas leis e... Eu creio que a própria definição de compliance sugere ir para além do mínimo legal, por definição e por natureza. É verdade que a lei dá algumas sugestões e a lei é clara quando se trata de verdadeiro hard law e quando se tratam de meras recomendações. E grande parte das recomendações, se analisarmos instrumentos de direito internacional, têm sido, ao longo do tempo, vindo a ser concretizados como depois hard law e tornam-se depois lei. E, portanto, para empresas que queiram, digamos, adivinhar o futuro ou que queiram já, de certo modo, estar numa posição de vanguarda, podem ir já incorporando estas recomendações que um dia podem vir a ser consideradas. Os próprios estudos de empresas, por exemplo, norte-americanas, que levam a ética e a compliance muito a sério, e algumas empresas também do centro da Europa, têm-nos demonstrado que a ética e a compliance trazem benefícios monetários para a própria organização e também o trabalhador sente-se num outro ambiente. No início eu tinha referido o exemplo dos Estados Unidos porque trata-se de uma cultura bastante avançada no que diz respeito à proteção dos denunciantes. Portanto, eu quando comparo Portugal com os Estados Unidos, temos uma tradição totalmente diferente, a experiência é totalmente diferente e eles têm muitos mais anos disto, não é? Eu acho que, sobretudo, temos a aprender com eles. Pode não ser nos domínios da proteção de dados, mas, pelo menos, nesta matéria de regime da proteção dos denunciantes, podemos ter algo a aprender. Eles têm já largos anos de experiência no campo do whistleblowing, no campo da ética, no campo da conformidade. Dr. Tiago, muito obrigada por esta conversa, por este podcast. Agradeço-lhe muito, agradeço a todos que nos estão a ouvir. Muito obrigada. E ficamos por aqui. Próximo mês faremos outro podcast em que vamos abordar temas de certeza também bastante interessantes. Muito obrigada. Muito obrigado.